Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Rádio da Terra. Vamos dar início à programação dessa noite. Toda quarta-feira o nosso assunto é ufologia, tecnologia, vida extraterrestre. E sempre que possível nós trazemos um convidado, um amigo, para conversar conosco sobre esses temas. Hoje nós temos a presença do professor Fábio Oliveira, que é presidente da AUG, Associação Ufológica de Guaratinguetá, uma pessoa que se dedica a esse tema há muito tempo, entre outros também. Inclusive teremos bem provável, né, ou com quase toda certeza, alguns programas também presenteados pelo nosso amigo Fábio, tratando de temáticas evolutivas. Então, eu vou pedir para vocês aguardarem só mais um minutinho, que eu vou fazer a conexão agora com o professor Fábio e já retorno ao vivo com ele. Preparem suas perguntas sobre o tema ufológico para que a gente possa deixar aí a nossa noite um pouquinho mais quente, só que quente de sabedoria dessa vez, tá ok? Volto já já. Boa noite a todos. Então agora nós vamos começar o bate-papo da noite e o nosso convidado é o professor Fábio Oliveira, presidente da Associação Ufológica de Guaratinguetá. Eu vou parar a música de fundo para que fique mais fácil, né, o nosso entendimento. E eu vou pedir no primeiro momento para que vocês monitorem aí para a gente, tá? Se o som está chegando adequadamente, tá ok? Lembrando que sempre a transmissão é feita via internet. Nem sempre o convidado está aqui presente comigo, né? Então tem a diferença de microfone, a diferença de transmissão, mas hoje a qualidade está um pouco melhor do que a entrevista da semana passada. O som está um pouco melhor. Mesmo assim, eu vou pedir para vocês paciência, né? Porque nem sempre vai ficar 100%, justamente porque é uma transmissão via internet. E a outra para vocês monitorarem aí e dar um alô na internet, aí no chat, né, do nosso site, para a gente ver o que está acontecendo. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos receber agora o professor Fábio Oliveira. E já vou começar com a primeira pergunta. Professor Fábio, primeira pergunta na verdade nem é uma pergunta, né? É uma sugestão por favor, conte um pouquinho sobre você, sobre a sua vida e nos conte como está a ufologia mundial. O microfone é todo seu. Olá, Celso, boa noite. Boa noite a todos os amigos e amigas que participam aqui do chat, ou os que estão ouvindo o programa nessa noite. Bom, aos que não me conhecem, meu nome é Fábio, costumo usar o sobrenome Oliveira, não uso o nome inteiro porque é grande, então eu uso Fábio de Oliveira. Sou presidente, né, estou como presidente da Associação Ufológica de Guaratinguetá desde o ano de 2006. Tentando fazer um trabalho voluntário de pesquisa e estudo e divulgação da ufologia. E nessa noite estou aqui à disposição de todos para as eventuais perguntas, desde que eu saiba responder, estarei aqui à disposição. Muito obrigado. Ótimo, meu amigo. Então, a primeira pergunta, eu vou começar com a primeira pergunta. E depois a gente vai acompanhando o chat, quem tiver mais aqui. Como anda as novidades da ufologia mundial? Primeiro aquilo de mais novo. Como que está? Alguma novidade acontecendo? Como que está isso? Sim. Temos várias novidades que, na verdade, assim, não são tão divulgadas pela mídia convencional, até por interesses políticos e aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas nós da ufologia estamos todo dia procurando novidades, estamos lendo, trocando informações, né? Para quem não sabe, nós temos no Yahoo
um grupo também de internet, administrado pela revista UFO. Esse grupo é um grupo que pertence apenas aos ufólogos, né, registrados na revista UFO, e também aqueles que se interessam e o que os ufólogos ali participantes convidam. E nesse grupo nós trocamos pela internet, através do e-mail do próprio grupo, fotos, vídeos, né, depoimentos, enfim, todos os casos, sejam eles fraudes ou sejam eles verdadeiros. Então, o que eu poderia trazer para vocês nessa noite é um caso que está acontecendo nesse exato momento. Já começou em meados de 2011, em toda a Ásia, especificamente ali na região do Sri Lanka. Nessa região, a cada 2, 3 dias, ocorre um temporal onde a chuva é vermelha, e os estudos já mostraram que não se trata de água, mas sim de um líquido 99% semelhante ao líquido da barriga da mulher quando ali contém um bebê para nascer. E este líquido apresentou, após análises laboratoriais, apresentou um número elevado de células. São seres unicelulares, e estes seres unicelulares estão em constante reprodução. E até tem uma novidade recente. Semana passada, um professor, doutor da universidade na Índia, estudando estas células e chegando à conclusão de que estas células não pertencem a nenhum conjunto, a nenhum grupo de células conhecidas na Terra, e também que essas células, quando em contato com células humanas ou células de animais da Terra, elas destroem estas células terráqueas aqui da Terra, se alimentam das células humanas ou das células dos animais da Terra. E isso preocupou muito o grupo de professores da Universidade da Índia. Eles procuraram a NASA recentemente, pedindo ajuda em relação a esse estudo, pois, na visão desses professores, as células estão caindo do céu nessas águas, nesses líquidos vermelhos, nessas chuvas, e que por isso seriam células extraterrestres. Há também vários meteoritos que caíram na região, e dentro desses meteoritos foram encontradas essas células. Não é? E adivinhe, né? A NASA se recusou a colaborar nos estudos com uma alegação muito irritante, a nosso ver, até mesmo subestimando a nossa capacidade, a nossa inteligência. A NASA disse que não participaria dos estudos, das pesquisas, porque a Universidade da Índia já estava pesquisando e que, de forma ética, ela não gostaria de se meter nesta área. Muito interessante para nós ufólogos, algo que está acontecendo. Não parou, estas chuvas não pararam, elas acontecem a cada 3 dias. Hoje, exatamente no dia 8 de janeiro, houve uma chuva dessas. Isso está acontecendo na Ásia, a mídia não tem divulgado, vocês podem pesquisar na internet. Alguma coisa talvez exista, porque algum morador tenha publicado, ou mesmo algum ufólogo. Né? Então, esse caso é um caso muito marcante que está acontecendo hoje. Também, se me permite dizer, o céu, hoje, lá no estado de Santa Catarina, já de uns 2, 3 anos para cá, até hoje, acreditamos que vai continuar acontecendo, estão surgindo vários círculos nas plantações de arroz, de trigo, assim como aqueles famosos círculos ingleses. Recentemente, o presidente da Associação Brasileira de Ufologia, né, o Gevaerd, que é o proprietário, mantenedor da revista UFO, esteve no local fotografando e filmando. Ele levou consigo vários professores de universidades, especialistas em agricultura, em geologia, em química, botânica, amigos dele. Eles fizeram coleta, fizeram análises laboratoriais e constataram que, assim como na Inglaterra, a mesma coisa em Santa Catarina.
onde as plantas sofrem a alteração, ou seja, onde ficam as marcas, as plantas têm um índice de radiação maior do que as plantas que ficam para fora. Assim como elas não apresentam nenhum sinal de quebra, de amassamento. Elas simplesmente tomaram um outro formato, dando então aí a aparência dos famosos círculos. São sinais surpreendentes, todos diferentes dos que foram fotografados e filmados na Inglaterra e no mundo todo. São símbolos, alguns aparentam ser letras de algum alfabeto. Então eu convido a todos que depois pesquisem sobre esses círculos, esses sinais nas plantações em Santa Catarina. Inclusive o Gervard publicou no YouTube um vídeo de quando ele sobrevoou a área de helicóptero e filmou esses círculos pela primeira vez. Legal, Fábio. Interessante essa informação, né? Porque realmente é muito novo e ao mesmo tempo não divulgado. E uma pessoa perguntou aqui se de repente essa chuva tem a ver com os rastros químicos. O que você tem de informação? Ela se refere àqueles aviões? Isso. É uma possibilidade. A ufologia, ela não se fecha em dogmas, né, em crenças pessoais dos ufólogos. A gente não vai assim afirmar categoricamente. O professor da Universidade da Índia, ele afirma categoricamente, inclusive está publicando agora um estudo, vai participar de congressos no mundo todo divulgando a tese de que são células extraterrestres. O que já está assim, ponto pacífico, que todos concordam, é que são células nunca antes observadas no planeta Terra. Então tem sempre aquele cientista que diz, nunca foi observado, mas já deveria existir agora que nós descobrimos. Então fica essa polêmica. Agora, se os cientistas aí dos governos, os próprios governos estão fazendo testes químicos aí através desses aviões que realmente deixam esses rastros no céu, e de repente essa chuva, essas células sejam parte desse projeto secreto, né? É também uma grande possibilidade, embora eu não tenha assim conhecimento profundo ou uma ligação muito forte entre esses rastros químicos e a chuva vermelha, né? Porque o estudo até hoje lá na Índia está sendo direcionado para o lado mais da vida extraterrestre mesmo, da exobiologia, né? Mas também não podemos rejeitar essa possibilidade que a amiga colocou aí no chat. É possível sim. Ok, Fábio. Então nós vamos aguardar aqui se alguém tem mais alguma pergunta relacionada a isso. E eu quero deixar você, primeiramente, à vontade para comentar, né, assuntos que você considerem pertinentes, trazendo aqui para nós, e também passar, de repente, uma revisada aí nos principais casos da ufologia, né, aquilo que realmente marcou a ufologia mundial. Fique à vontade, por favor. Muito obrigado, Celso. Bom, pessoal, vou começar falando da Associação Ufológica aqui de Guaratinguetá, né? Foi criada no dia 11 de maio do ano 2000 por um grupo de 5 ufólogos aqui mesmo da cidade de Guaratinguetá, né? Nessa origem, ela teve como presidente, né, primeiro presidente e fundador, o senhor Walter de Oliveira Silva, né, à época suboficial da aeronáutica, suboficial da ativa. Ele teve muitos avistamentos, né? Ele foi assim, membro também, serviu na Marinha, né? Foi marinheiro, especialista, teve vários avistamentos, presenciou muita coisa, teve acesso a documentos, né? Depois ele fez concurso para sargento da aeronáutica, passou no concurso e durante toda a sua vida militar teve acesso a muita coisa interessante. Quando estava perto de se aposentar, ele então reuniu alguns amigos, também militares da aeronáutica, que à época decidiram abrir o grupo de ufologia e estudarem entre eles apenas, sem grandes divulgações, até porque poderiam ter problemas lá na aeronáutica. E aí nasceu, no dia 11 de maio de 2000, a Associação Ufológica de Guaratinguetá, que nós chamamos carinhosamente de AUG. AUG. Em 2006, o Walter achou por bem passar a presidência da associação, que, de acordo com o nosso estatuto, é uma presidência vitalícia.
ele achou por bem passar para minha pessoa, e a partir de 2006, então, me tornei presidente da associação, e o Walter continua como presidente de honra da associação, né? Nós fazemos estudos, pesquisas particulares no campo da ufologia. O que nós fazemos basicamente? Coleta de material de todos os tipos, livros, revistas, vídeos, substâncias químicas, depoimentos. Fazemos análise de tudo isso, debatemos entre nós, enviamos materiais aos laboratórios quando necessário, enviamos para os outros ufólogos, né? Enviamos para a revista UFO, e também temos contato com a MUFON nos Estados Unidos. A MUFON tinha acabado, mas recentemente ela voltou, inclusive com o documentário no History Channel, né, do Caçadores de OVNIs. Eles reestruturaram a MUFON e hoje nós estamos em parceria com ela, fazendo aí troca de materiais. E depois de tudo isso, o que a gente faz? Né? Colhe material, divulga para os ufólogos do mundo todo, tem o retorno disso, e aí nós elaboramos os relatórios e arquivamos o que tem que ser arquivado e publicamos o que tem que ser publicado, né? Na época mais apropriada. Bom, os casos mais famosos assim, da ufologia que nós podemos elencar aqui hoje são muitos casos, né? Pra vocês terem ideia, meus amigos e amigas, no mundo todo, até hoje, a ufologia conseguiu cadastrar como oficiais 20 mil casos. E aí, considerando tudo o que se sabe desde a pré-história, no Egito Antigo, até hoje, 20 mil casos, em que para a ufologia são casos verídicos, e os céticos não são verídicos, óbvio, não poderia ser diferente, pois são céticos, mas eles também não conseguem provar que são fraude. Então a ufologia considera hoje 20 mil casos dentro do seu livro, vamos dizer assim. E temos aí casos famosos, como o caso Roswell, o caso Travis Walton, o caso México, o caso Kelly, o caso Tunguska, o caso KGB, o caso de Los Angeles em 1945, o caso dos Alpes da França, o caso Hitler e muitos outros casos importantes no mundo aí. No Brasil nós também temos alguns casos aí, alguns fenômenos, algumas ocorrências importantes, né? Como o caso Varginha, a Operação Prato, o caso Trindade. Inclusive o nosso presidente de honra, fundador, Walter, servia na Marinha nessa época, ele presenciou o caso Trindade. O caso Baipendi, aqui no sul de Minas. O caso das máscaras de chumbo, no Rio de Janeiro. O caso Vilas Boas e a famosa noite oficial dos UFOs, inclusive que envolveu aqui a base aérea de Guaratinguetá e de São José dos Campos. Então são esses casos assim os que estão mais assim divulgados, os mais famosos da ufologia mundial. Muito bom, Fábio. Obrigado por trazer todas essas colocações, só que nós estamos apenas começando. Você vai ter que falar sobre todas daqui a pouco, viu? Tá perdido na nossa mão, meu irmão. No bom sentido. Eu não sei se você viu, Fábio, eu postei aqui no chat a foto do Walter, né? Que é o fundador da UG de Guaratinguetá, e com aquele caso ocorrido, né? Um possível crop circle subaquático. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre isso para a gente? Não sei se você viu a foto aí que foi postada. Se você puder comentar isso, eu agradeço. Vi sim. Inclusive essa foto todo dia passa no Discovery Channel, no History Channel. E assim, para nós, como nós servimos a ufologia voluntariamente, nós não queremos dinheiro nem reconhecimento, né? Mas que todos saibam que essa foto ela é exibida no mundo todo sem a nossa autorização oficial, né? Simplesmente tiveram acesso e alguém divulgou para os canais, e até nós descobrimos quem foi, sabemos que essa pessoa vendeu a foto, ganhou muito dinheiro. Mas, enfim, para nós o que é importante é que nós tivemos esse caso famoso aqui em Guaratinguetá, né? Nós temos aqui na região do Vale do Paraíba muitos casos, né? Não somente a noite oficial dos UFOs, né?
como eu falei há pouco, mas temos também o caso das luzes noturnas em São José dos Campos. Esse pouso aí em Guaratinguetá, esse aí é um sinal de pouso de disco, depois eu conto a história disso. Tivemos a abdução da Dona Maria Armelinda, aqui em Guaratinguetá. Tivemos vários casos assim muito interessantes, casos que nós também não podemos assim revelar, porque as pessoas pediram sigilo, não querem ter a identidade revelada. Mas nós temos 12 casos em Guaratinguetá, muito complexos, que daria filme para Hollywood, mas infelizmente nós não temos autorização da pessoa para divulgar. Temos na associação as atas, temos a assinatura dessa pessoa dando depoimento, mas elas pedem para não divulgar, né? Não divulgar o conteúdo, o caso que elas passaram. Nós sempre perguntamos para elas, mas por que vocês então querem contar, né, isso para nós? Eles dizem, olha, já que vocês estudam, a gente quer ajudar de alguma forma, mas a gente não quer popularidade, até para não dizer que a gente está mentindo, querendo aparecer, ganhar dinheiro. Então a gente está contando para vocês, vocês investiguem, descobrem se é verdade ou mentira, mas não revelem a nossa identidade. Mas a Dona Armelinda, ela revelou, ela autorizou que fosse revelada, né? Que fosse revelado esse caso. Ela é moradora do bairro da Colônia do Piagui. Essa senhora já tem 10 anos que eu não a vejo, não sei nem se ela está viva ainda. Ela era caseira, ou deve ser ainda caseira de uma fazenda lá no bairro da Colônia do Piagui, e ela procurou, né, o grupo da Associação Ufológica, mais ou menos em 2003, por aí. E estou vendo a ata aqui comigo, 2003, março de 2003. Ela veio toda assustada, né? Junto com a neta, uma mocinha na época com 15 anos, contar pra gente que muitas luzes têm aparecido na casa dela à noite, que ela só lembra de acordar e ver as luzes, depois não lembra mais nada, né? Só que ela começou depois de um tempo ter sonhos de que ela estava sendo operada por médicos que vestiam roupas brilhantes, mas que ela não conseguia ver o rosto. Ela não lembrava dos rostos, da imagem, né, de quem eram as pessoas, mas lembra que eram, ela chamou de médicos. Né? Então ela descreve para a gente os aparelhos que eram usados, ela lembra de um aparelho que tinha uma ponta, ela descreve que parecia uma agulha de injeção, mas bem grossa, da grossura de um dedo, assim, que eles enfiavam no olho dela, assim, ela sentia o olho dela explodir. Mas enfim, não explodiu porque a gente esteve com ela e viu que o olho dela estava normal. Mas enfim, ela teve esses sonhos e a gente registrou, gravou, inclusive na época num gravadorzinho de fita que a gente tinha, gravou esse depoimento e levamos esse depoimento para vários ufólogos especialistas, né? Depois nós vamos falar da especialidade que existe, são várias especialidades que a ufologia tem hoje. Levamos a vários ufólogos especialistas em abdução, né? O que é abdução? É quando um ser humano, né, um homem, uma mulher, seja adulto ou criança, enfim, é sequestrado, é levado pelos extraterrestres para dentro de uma nave. Há casos até que eles são levados para outro planeta, para o planeta deles, enfim. Há casos assim fantásticos de pessoas que passaram por hipnose, por tratamento psiquiátrico e foi comprovado que elas estavam falando a verdade, né? Não é, pelo menos que não era mentira, não era uma fantasia. E o caso da Dona Armelinda foi analisado, né? Nós tivemos à época ainda o ufólogo Claudir Covo, enviando aqui ufólogos dele lá, que trabalhavam com ele, para investigar o caso, conversaram com ela. E, enfim, para nós ficou comprovado de que realmente tratou de uma abdução. A Dona Armelinda, inclusive, tinha um caroço no braço direito, e esse caroço, quando a gente colocava o ímã perto, o ímã era puxado para o braço dela. Então deveria ter sido algum tipo de implante, que a gente chama dentro da ufologia, né? Esse círculo aí que o Celso postou a foto, foi por volta de 1996. 96, quase 97. A UG, Associação Ufológica Guaratinguetá, ainda não existia, porque, como dissemos, foi criada em 2000. Mas existia o grupo de ufologia em Lorena, aqui a cidade próxima, chamada UFOL, que era o grupo que chamava-se União das Forças Ostensivas de Lorena. E, inclusive, o presidente era o
O Mi é também um homem muito contatado, foi abduzido, já teve experiências assim, muito interessantes. E o grupo se reunia mensalmente na casa do Mi, e a UFOL trabalhava de uma maneira bem simples, mas filmava, fazia acampamentos nas montanhas, fazia vigília, né? E nesse dia, o senhor Benedito morava ali numa casinha, logo na entrada do São Dimas ali, ele já faleceu. Esse senhor Benedito, então, liga para o grupo de ufologia em Lorena, que ele viu no jornal uma vez uma palestra, ele guardava, ele gostava desses assuntos. Ele liga, então, para o grupo de ufologia e fala que viu luzes, né, durante a noite, perto do aeroporto ali, da aeronáutica, né, a pista, que faz ali divisa entre a aeronáutica, o aeroporto municipal e o bairro do São Dimas. E muitas luzes e tal. Até então o grupo não deu muita bola, porque, né, recebe muito trote. Eu mesmo já acordei 3 horas da manhã com ligação para mim, dizendo que tinha UFO lá em Canas, Cachoeira, né? E no começo até pegava meu carro e ia lá ver, chegava lá, não tinha nada. Tem casos de ufólogo até que sai aí para ver e é assaltado, enfim. Então a gente começou a não dar muito crédito para telefonemas, né? E na época não foi dado crédito ao senhor Benedito, né? E as luzes não foram assim investigadas. Mas aí nós tínhamos um amigo nosso, membro da UFOL, que é o Rocha. O Rocha mora ali no bairro do Jardim Independência, perto do SECAP, atrás ali, antes de chegar no São Dimas. Ele passando por ali viu esse sinal aí, viu esse disco, esse círculo. E como ele tem experiência na ufologia, ele já percebeu, ele falou, olha, tem alguma coisa aqui, essa vegetação não é normal e tal. Nisso já foi chamado todo o grupo de ufologia na época. Esses que vocês veem na foto é o Walter, que até então era membro da UFOL. E nisso foi dito, né, um dos membros de Lorena falou, olha, ligaram para mim ontem à noite dizendo que tinha luzes aqui nesse bairro. Então, esse círculo aí deve ser a marca do pouso, né? Então foi trazido de São José dos Campos, até então em Guará não havia isso, hoje já temos, né? Foi trazido de São José dos Campos um especialista, né, em botânica, trabalhava com essa área de análise de solo e tudo mais, e foi realmente constatado, inclusive a revista UFO levou muitos pedaços desse mato aí, que vocês estão vendo, para análise lá, inclusive para o arquivo deles, né? E é realmente onde vocês estão vendo o círculo aí, a radiação era muito alta, as plantas não estavam quebradas, não estavam forçadas, parecia que elas sempre nasceram nessa formação. O índice de iodo era muito alto, estranho isso, iodo, né, na região não é encontrado. E ali é um pântano, ou seja, inclusive para entrar ali eles usaram eucalipto, usaram tábua, porque afunda ali, em alguns lugares até mais de 2 metros, né? Então era muito perigoso ali. Quando o caso começou a ganhar forma, como eu posso dizer, notoriedades, inclusive nas rádios aqui da região, muito estranhamente, sem justificar o motivo, a Escola de Especialistas da Aeronáutica gastou aí um dinheiro significativo. Eles aterraram toda essa área e construíram o muro hoje que protege ali, que separa o aeroporto, a pista do aeroporto de Guará, não permitiu mais acesso e vestígio para que fossem feitos novos estudos. Então, para nós, com o depoimento do seu Benedito, mais o que nós vimos ali é fato de que houve o pouso ali de uma nave, de algum objeto. Para nós é uma nave extraterrestre, mas pode até ser um objeto humano mesmo, a nave secreta americana, sei lá. Mas houve sim um pouso ali de algo muito diferente tecnologicamente daquilo que nós conhecemos hoje. Ok, Fábio. Tem uma pergunta aqui também, se, como você citou, né, o caso de Varginha, se esse caso é realmente o caso mais importante do mundo. O que a ufologia tem a dizer sobre isso? Não é o caso mais importante. Quer dizer, depende. Eu diria que para o ET seria delas, né?
eu diria que para a família do bombeiro que tocou no ser e depois morreu, seria um dos casos o caso mais importante da vida deles. Mas do mundo não, né? Do mundo nós temos casos muito mais assim interessantes. Mas da ufologia brasileira, nós podemos colocar como sendo talvez o primeiro ou segundo caso mais importante. Na minha opinião, eu, Fábio, sozinho aqui falando, a Operação Prato teve uma importância muito maior, porque envolveu publicamente e oficialmente a aeronáutica, o governo brasileiro como um todo. Já o caso Varginha envolveu lá a Polícia Militar, Bombeiro e a ESA, a Escola de Formação lá de Sargentos, né, que fica em Três Corações, próximo ali. Mas, embora tenha envolvido, eles negam. Não há, assim, oficialmente um depoimento de que houve o caso Varginha, né? Já a Operação Prato, o governo brasileiro alega, não nega, afirma. Temos, inclusive, gravações do comandante da operação, né, dizendo que teve contato com naves e com os próprios extraterrestres. Assim. Então, para mim, a Operação Prato é a mais importante do Brasil. O caso Varginha ficaria em segundo plano. O caso Varginha, para quem não sabe, é um caso muito interessante. É interessante, sim, porque trata-se da queda de uma nave, assim como houve o caso Roswell, né, nos Estados Unidos, ali no Novo México. Houve aqui em Varginha, sul de Minas Gerais. Você pegando o carro, talvez em 2 horas você chega ali. Houve a queda de uma nave. Há testemunhas da queda de um objeto luminoso, né? E há testemunhas, muitas, mais de 100 testemunhas, moradores da região, que dizem que havia pessoas mortas nessa nave, nesse objeto, e que 4 tripulantes sobreviveram e saíram correndo pela mata. E que esses tripulantes pareciam crianças, porque eram muito pequenos e tinham uma cabeça muito grande. Isso chamou a atenção dos moradores mais humildes ali. A queda foi num bairro em Varginha chamado Floresta. Para quem não conhece, Floresta é um bairro, na época, então, mais rural ainda, né? Era uma zona rural, igual Guará, assim, comparando, seria Colônia, Pedrinhas, né? Bairro dos Pilões. Então, morava ali gente muito humilde, trabalhadora da roça, né? Então, eles descrevem como crianças de cabeça grande, né? E eles testemunham que, questão de horas, chegou ali o bombeiro, chegou o exército, né? 4 caminhões cheios de soldados, e eles saíram pela mata, inclusive ouviram tiros, né? E os moradores viram que eles capturaram alguma coisa ali com a rede, e colocaram dentro do caminhão e foram embora. E há o caso também das 3 meninas ali, moradoras de Varginha, que, voltando da igreja, eram evangélicas, né? Estavam voltando do culto, passaram por uma rua para cortar caminho. Essa rua era mais escura, não tinha uma boa iluminação. Quando elas viram um barulho no canto, numa parede, inclusive uma casa que tinha sido demolida, né? Eles ouviram um barulho, parecia que alguém estava passando mal. Quando elas se aproximaram, elas viram 2 olhos vermelhos brilhando no escuro, como boas evangélicas que eram. Eu digo eram porque não são mais. Elas gritaram achando que era o diabo e saíram gritando para a rua que o diabo tinha aparecido e coisa e tal. Nisso elas ligaram para a polícia. Os pais das meninas ligaram para a polícia, se tratando, sei lá, de um mendigo, de um assassino, de alguma coisa. Foi quando chegou polícia, bombeiro, exército, e foi um barulho na cidade, carro do exército para todo lado, e fecharam a entrada da cidade. Para quem conhece Varginha, tem uma entrada principal, eles fecharam aquela entrada, ônibus de viagem ficou parado ali sem poder entrar durante 3 horas. Tudo isso provado, filmado, testemunhado, mas a polícia, o bombeiro e o exército negam que tenham participado naquela noite de alguma coisa. Quando muito, o comandante lá da ESA, à época da escola, deu um depoimento dizendo que naquela noite eles estavam fazendo apenas um exercício de treinamento na cidade de Varginha. Isso ele inclusive mostrou documentos, a planilha, mostrando que eles estavam lá fazendo um exercício. Curioso, porque até então dificilmente os exercícios eram feitos em Varginha, como todos sabem. Hoje eles fazem exercícios em Varginha, talvez até para manter a versão. Fato foi
que 2 fugiram, sendo capturados pelo exército mais tarde, e 1 foi capturado pelo bombeiro. E o corpo de bombeiros então levou esse ser aí, esse bicho, enfim, vamos chamar de ET, levou esse ET para o Hospital Humanitas. O Hospital Humanitas, para quem não sabe, à época era um dos principais hospitais de Varginha, em capacidade de leitos, em número de especialidades e tudo mais. E também era um hospital assim que atendia casos mais graves, inclusive de soldados baleados em treinamento ou na ativa, policiais, enfim. E há testemunho de 3 enfermeiras, inclusive gravadas em vídeo, relatando que alguma coisa muito feia foi levada para lá. Inclusive uma disse que comentou com a amiga: pô, mas aqui não é veterinário, por que estão trazendo o bicho para cá? Quando ela percebeu que tinha exército junto, ela ficou mais assustada, preocupada. Um dia depois ela ouviu aí com mais informações o boato de que tinham caído ETs na cidade, né? E ela foi chamada pelo dirigente do hospital, assim como as enfermeiras que participaram, e receberam ameaças de que se inventassem alguma mentira dizendo que era ET ou coisa do tipo, elas seriam demitidas. Bom, resumindo a história, o bombeiro que capturou esse animal no outro dia caiu doente, foi levado também para o Hospital Humanitas e teve a sua morte decretada. No óbito, inclusive, eu estive em Varginha pessoalmente, a esposa me mostrou a certidão de óbito, lá consta causa desconhecida. Porém, no prontuário do hospital consta como morte por contaminação. Então fica assim algo assim dúbio, né? Porque o hospital tinha uma versão e depois na certidão de óbito saiu uma outra versão. O fato é que esse bombeiro faleceu, a família inclusive está na justiça até hoje pedindo esclarecimentos e indenização, porque ele morreu no trabalho, mas o governo de Minas Gerais, talvez até para não justificar que ele morreu no trabalho capturando esse ser, disse que ele não morreu no trabalho, que ele pegou uma doença em casa. Então brigam na justiça, é uma coisa muito vergonhosa isso. Bom, ato seguinte, sabemos que o animal que foi capturado na floresta pelo exército, logo de cara, o 4º animal, ele faleceu, já estava muito ferido, e esses outros 3 foram encaminhados para Campinas, aonde o famoso cirurgião lá, médico, Badam Palhares, teve acesso. Coisa de 5 anos depois, eu conheci uma policial civil em Campinas, estava participando de uma reunião lá, e conheci uma policial. Essa policial não sabia que eu era ufólogo, falávamos de assuntos esotéricos, de assuntos assim mais holísticos, e ela resolveu me falar: Fábio, eu vou te contar uma coisa assim que eu nunca contei para muita gente não, acho que só minha mãe sabe disso e meu namorado, hoje eu larguei dele, não sei se ele contou para mais gente. Mas assim, eu trabalhei muito tempo perto ali da Unicamp, principalmente perto do hospital universitário, e eu descobri, morreu uma pessoa, em 1997 morreu uma pessoa lá no hospital, e nós fomos investigar o caso, enfim, era praxe isso. E na verdade, o que eu percebi é que eles estavam fazendo alguns experimentos lá, muito estranhos, né? E eu, através das investigações e dos depoimentos, a gente acabou descobrindo no subsolo lá existe um grande hospital lá de baixo, que não é divulgado, que não é utilizado pelo público, pelos alunos. E quando eu tentei mais aprofundar nisso, eu simplesmente fui transferida do local. E o que eu consegui apurar com algumas pessoas é que os ETs de Varginha foram levados para lá. E de lá foram levados para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro foram levados para os Estados Unidos em navios, em containers, camuflados. Se você quiser acreditar, acredita. Se você quiser, não acredita. Aí eu disse para ela: olha, eu vou te dizer uma coisa, a gente é amigo, conversa. Eu sou ufólogo e já pesquisei muito esse assunto. E essa informação é nova para mim, eu vou investigar.
voltei a Varginha, passei por Varginha, tirei muita fotografia, comi um belo pãozinho de queijo mineiro, enfim, levei a esposa para passear, para Minas Gerais toda, e ia perguntando para as pessoas, mas nunca colhendo nada, as pessoas não falam, né? Só que, como Deus é grande, e é muito grande, aliás, grande é pequeno perto dele, em 2008, muda no Village Santana, eu morava no Village Santana nessa época, um bairro aqui em Guaratinguetá, muda na esquina da minha casa, da minha rua, um suboficial aposentado da Marinha. E aquele típico vizinho que não dá bom dia, não dá boa tarde, que deixa o lixo no porta-lixo seu, enfim, o cara é folgadão. Mas gente boa, depois que eu peguei amizade com ele, né? E também não sabia que eu era ufólogo, não sabia que eu mexia com isso, porque embora a gente faça palestra e tudo mais, no dia a dia, vida particular, a gente não divulga muito. A gente um dia conversando sobre as pirâmides do Egito, né, que ele gostava de ler livros da Rosa Cruz e tal, ele me falou assim: ô Fábio, deixa eu te falar uma coisa, você já ouviu falar do caso Varginha? Eu falei: olha, por cima, assim, alguma coisa. Ele disse: nós fomos em Campinas recolher o corpo desses seres e eu dirigi o caminhão que levou os seres até o porto do Rio de Janeiro, de lá eles foram para os Estados Unidos. Ou seja, ele me contou uma versão que a Polícia Civil tinha me contado anos antes. Então, esse caso foi muito interessante. A gente anotou tudo na Associação Ufológica aqui em Guará. Temos o depoimento, o testemunho dessas pessoas que aceitaram depor, aceitaram dar o testemunho, né? E para fechar esse caso Varginha, né, queda desses ETs lá e a captura pelo Exército Brasileiro, depois o envio para os Estados Unidos, em 2009, acho que em março de 2009, não, maio de 2009, nós fizemos uma palestra, na verdade fizemos um encontro ufológico em Lorena, lá na Casa da Cultura. Nós fomos até o prefeito, pedimos autorização e usamos lá todas as instalações. E quando nós começamos a decorar o lugar com as fotos de extraterrestre e tudo mais, a secretária municipal de cultura chegou, né? Ali era o gabinete dela, onde ela trabalhava, e ela viu tudo aquilo e falou: olha, o que vocês vão fazer aí? Eu falei: a senhora não sabe? Nós mandamos ofício, conversamos com o prefeito. Ela falou: não me foi informado não, deixa eu ver. Aí entrou na sala e saiu com o ofício. Falou: desculpa, tem um ofício mesmo e eu não fui comunicada, mas parabéns, pode fazer o trabalho. Aí nós fizemos um dia de palestras lá em Lorena, tivemos quase 50 pessoas assistindo o primeiro dia, o local comporta no máximo 100. No segundo dia, ela foi assistir. E ao final da palestra, ela nos procurou para falar, quando nós voltamos, melhor dizendo, nós voltamos para desmontar o local, ela nos procurou e falou: olha, vocês já ouviram o caso Varginha? Eu falei: já. Ela disse assim: eu tenho uma filha, ela mora em Minas, ela fazia medicina na Federal, e nesse dia ela estava vindo com o namorado, veio por Varginha, e ela estava passando na estrada, e ela viu um ser muito estranho, com olhos vermelhos, atravessar na frente do carro, amassou o capô do carro, e ela nunca mais vai esquecer dessa imagem. Eu quero que ela conte isso para você. Inclusive, o namorado dela fez um desenho, que ele é bom desenhista, do ser que eles viram na estrada. E quando nós tivemos contato, era um ser realmente idêntico ao que as 3 meninas que viram o extraterrestre lá no escuro, né? E depois que ele saiu correndo, na iluminação ali do poste, elas viram. Então o desenho é o mesmo, a imagem é a mesma, um ser de mais ou menos 1,40 m, com a pele bem amarronzada, vamos dizer assim, com olhos protuberantes, vermelhos, muito brilhantes, e realmente é uma imagem muito assustadora para quem não está acostumado a ver todo dia. Isso assusta realmente. Então vejam, meus amigos, pessoas de lugares diferentes, pessoas que comprovadamente até hoje não se conhecem, inclusive porque uma já morreu,
pessoas que moram em Campinas, outra mora em Guará, outra mora em Lorena, contando versões idênticas. Para a Associação Ufológica de Guaratinguetá, o caso Varginha é, sim, um dos mais intrigantes da ufologia, porque o governo nega absolutamente que tenha acontecido sequer esse problema aí de queda ou de missão militar em Varginha. Para terminar, eu digo, a Polícia Militar, quando o evento estava sendo inclusive divulgado pela Globo, isso tem no YouTube para quem quiser assistir o caso Varginha, a Polícia Militar saiu com uma nota oficial na imprensa dizendo que houve sim um grande rumor, mas que na verdade não eram ETs, eram 3 anões grávidos que foram conduzidos até o hospital para serem tratados, porque estavam ali, eram mendigos perambulando pela cidade, e eram 3 anões grávidos. Então, assim, é realmente para brincar com a nossa inteligência. Pois é, Fábio. É realmente o caso Varginha deixando as pessoas cada dia mais curiosas, né? Já faz tempo, mas ainda está vivo na memória de muita gente. E tem um fato aqui que eu vou aproveitar e compartilhar com vocês. Um dia a gente pode até conversar com ele também, Fábio. Um ex-aluno meu, ele foi um dos militares que participou do resgate. Ele afirma tudo, tá? Ele participou do resgate, estava lá no dia, ele fazia parte daquele grupo especial, né? Tem um nome, agora eu esqueci o nome do grupo. Então ele estava lá e ele pode dar esse depoimento para nós, tá? Um dia eu vou convidar ele para a gente bater um papo, até serve provavelmente de documento para a UG. O que você acha disso? Vamos bater um papo com ele? Opa, tá combinado. Legal. Ô Fábio, tem aqui mais um detalhe, uma pessoa perguntou, deixa eu ver se eu anotei o nome. Eu acho que eu não anotei o nome. Acho que é Danilo, por que a Operação Prato é a mais importante? Ou a sua opinião sobre a Operação Prato? Só um minutinho, amigos, o som aqui deu uma fugida. Para quem está chegando agora, só informar que o Fábio não está aqui ao vivo comigo, né? Nós estamos fazendo um bate-papo via computador e é por isso que às vezes o som pode dar uma fugida, a qualidade às vezes pode mudar. Então isso acontece aqui no meio, né, da internet, são detalhes. Porém, hoje a qualidade sonora está boa. Eu vou só fazer a recuperação do sinal aqui do Fábio e já volto a falar com vocês. Só um minutinho, tá ok? Voltamos aqui então com a conexão com o professor Fábio. Hoje, presente na Rádio da Terra, toda quarta-feira falamos sobre ufologia. E trouxemos hoje o professor Fábio Oliveira, que é presidente da AUG, que é a Associação Ufológica de Guaratinguetá, para comentar conosco sobre os fatos mais novos e também os mais marcantes dentro da ufologia mundial. Estamos agora comentando, iniciando a falar sobre o caso Operação Prato. Então, por que, Fábio, que esse caso talvez seja um dos mais importantes do Brasil e também do mundo? Bom, realmente, na nossa opinião, é sim o caso mais importante do Brasil. Pelo seguinte motivo, como eu já disse, o governo brasileiro não nega, ele assume que houve sim estranhos fenômenos luminosos, né, no estado do Pará, especificamente numa região chamada, na ilha de Colares, onde as pessoas estavam reclamando para os médicos, para os policiais, de que muitas luzes estavam aparecendo durante a noite e emitindo uma luz vermelha sobre eles, e que essa luz fazia com que eles sentissem uma queimadura na pele. E que no outro dia eles acordavam e estavam com pequenos buraquinhos na pele. Parecia que um vampirinho, um morceguinho tinha mordido ali aquela região, né? E o povo ali, mais simples também, né, que vivia inclusive da pesca, moravam próximos ali de uma região
onde tinha muito peixe, eles pescavam e vendiam nos mercados, eles deram o nome de chupa-chupa. O fenômeno ficou conhecido como fenômeno chupa-chupa. Por quê? Ao serem analisados pelos médicos nos postinhos de saúde, nos hospitais, foi constatado de que ali, por aqueles buraquinhos onde apresentava uma mancha vermelha, tinha sido extraído sangue, né? O sangue foi extraído por ali. Havia, segundo a análise médica, é isso que eles constataram. E também essas pessoas apresentavam um alto índice de anemia. Isso chamou muito a atenção. O governo do Pará pediu, então, intervenção dos militares e a aeronáutica, como eram fenômenos aéreos luminosos, como eram aéreos, a aeronáutica foi chamada para investigar, né? E nessa investigação, que durou vários e vários dias, os soldados, ali, os militares da aeronáutica tiveram contato com essas luzes por vários e vários dias, né? Isso aconteceu por volta de 1977 até 1978, durante um ano. Esses fenômenos continuaram acontecendo, né? O comando dessa operação ficou a cargo do capitão Irangê Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima. E ele então reuniu vários militares e foram então para a ilha de Colares, levando todo o material tecnológico, filmadora de 8mm, 16mm, câmeras fotográficas, enfim, binóculos. E eles então tiveram contato com essas luzes ficavam no céu, depois essas luzes ficaram mais baixas, até que as luzes diminuíram e eles puderam ter contato com as próprias naves e fizeram desenhos dessas naves. Inclusive alguns desenhos a gente vê na janela dessas naves cabecinhas de pessoas. Alguns desenhos dá para ver até o olho, eles desenharam os olhos, né? O curioso é que eles tiraram mais de 100 mil fotografias, segundo o comandante, e não saiu nada, nem um fechinho de luz, nem nada. Então, depois de muito tempo, ele pensando naquilo, ele falou, pô, mas que estranho, né? Não saiu nada no filme. Até então, a fotografia era tirada naqueles rolos antigos de filme, né? Ele resolveu analisar os negativos da fotografia. Ao invés da foto revelada, vamos analisar os negativos. E quando colocaram os negativos numa tela luminosa, assim, na parede, tipo aquela tela que a gente vê radiografia, né? A gente tira a chapa dos ossos. Eles viram que haviam pontos escuros nesses negativos de filme. Então eles fizeram lá um trabalho, eles ampliaram esses negativos e viram que as naves estavam ali fotografadas, mas que quando se revelava o filme, naquela aguinha famosa onde sai a imagem, no papel fotográfico, essas naves não saíam nessa foto, mas estavam marcadas nos negativos. Esse material, hoje, está em posse da revista UFO, muito material desse passado pelo próprio Capitão Holanda, e outros materiais que a Associação Brasileira de Ufólogos conseguiu agora com essa lei de liberdade de informação. Sabemos que há muitos outros materiais que o governo ainda não entregou. O próprio caso Varginha, eu vi gente perguntando no chat aqui, mas o governo não entregou o documento? O governo não entregou, porque o governo nega que tenha existido qualquer tipo de caso Varginha. Então ele não vai entregar mesmo, porque ele afirma que não existiu, então não tem o que ser entregue na opinião do governo. Bom, resumindo, a Operação Prato foi o nome dado pela aeronáutica, depois o povo chamava de chupa-chupa. Operação Prato porque eles viram que as naves tinham formato de prato, né? E que estavam sim emitindo luzes vermelhas sobre a população e sugando plasma sanguíneo, inclusive as pessoas ficavam anêmicas. A aeronáutica continuou as investigações. Após os contatos, teve um contato impressionante em que o Capitão Holanda estava dormindo na sua barraca, aquela barraca canadense enorme, onde ele dormia sozinho ali, até pela graduação dele.
em que ele acorda de madrugada com uma pessoa agarrando ele por trás, forte. E ele não conseguia reagir, ele não tinha força. E essa pessoa diz para ele: calma, estamos aqui em missão de paz. Calma. E soltou. Quando soltou, ele olhou para trás, ele viu que era um extraterrestre. Tinha a altura dele, tinha braços, pernas, dedos, cabeça, olhos, nariz, boca. Só que o formato do rosto era um formato que ele chama de tartaruga. Parecia uma tartaruga a cabeça do ET. E aí ele desmaia e acorda no outro dia e relata isso aos seus superiores e recebe a informação de que era apenas um sonho e que ele não tinha como provar. O fato é que ele fez o desenho desse ser, um retrato falado, e nós também temos hoje acesso a esse documento. O governo, vendo que não obtinha muitas respostas, acabou decretando o final da Operação Prato. A aeronáutica retornou e não houve mais notícia. Inclusive as luzes, hoje nós sabemos que ainda ocorrem em colares, mas de uma forma mais gradual. Um mês, a cada 2 meses, vê-se algumas luzes dessas por cima das casas, e ainda há relatos de pessoas que dizem que são chupadas por essa luz vermelha. Só que é coisa assim de 2 meses, cada 3 meses, não como antes, que ficou durante 1 ano, todo dia acontecendo esse fenômeno. Então, por isso que a Operação Prato, na nossa opinião, é a mais famosa da ufologia brasileira. Ok, Fábio. As pessoas estão relatando aqui no chat um caso ocorrido hoje na Alemanha. Você está sabendo alguma coisa sobre isso? Não, na verdade, assim, é isso que é interessante. Eu vi colocar aqui, se não me engano, achei até legal o nome do amigo aqui, mas olha, pessoal, acontece todo dia. Casos assim, para nós ufólogos, é igual beber água. É como ir ao banheiro toda hora fazer xixi. É normal. É comum. Né? Na China, então, vocês nem imaginam. A gente tem informação de que já teve nave que pousou na Praça Central lá. Mas como vocês sabem, a China tem uma ditadura forte e tudo foi abafado e nada foi divulgado. Até a internet deles é censurada, é filtrada. Nós temos até essa informação. Não tem como provar, mas tem essa informação. Agora, que o avião não consegue levantar pouso porque tem disco voador sobrevoando, isso acontece no México, acontece no Chile, né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo, tem um caso famoso em 2004, que a seleção brasileira embarcou para fazer um amistoso na Europa, e quando eles estavam prestes a decolar, o avião já estava até pegando velocidade na pista, veio a ordem para que eles não levantassem voo, né? E o piloto brincou com os jogadores, dizendo assim: senhores passageiros, não poderemos levantar voo neste momento, pois tem um disco voador acima de nós. Aí todo mundo deu risada e tal. Só que dentro do avião havia um ufólogo. Qual ufólogo? Um dos ufólogos mais importantes do Brasil, inclusive morador do Rio de Janeiro, que era o Petit. Na verdade mora em Niterói, mas Rio de Janeiro, tudo ali pertinho. E o Petit foi conversar com o comandante. E o comandante falou: olha, eu não brinquei, não, é verdade, né? Recebi um comunicado da torre de que tem um objeto voador em cima aí, nós vamos esperar. E passou meia hora, foi dada a ordem, eles levantaram o voo foram para a Europa. Então isso acontece todo dia, né? Já está havendo contato, pessoal. O contato já está sendo feito. Mas a mídia não divulga. Assim como também não divulga os manifestos, as passeatas públicas. E quando divulga, divulga de uma maneira muito feia, muito mentirosa. Porque, claro, o interesse é de manter a humanidade burra, alienada. É isso, Celso. Obrigado pelo esclarecimento, Fábio. Temos mais perguntas. Posso passar aqui a pergunta? Pois não. Uma pergunta do Giovanni. Se você sabe alguma coisa sobre a Montanha Negra na Austrália. Inclusive ele postou uma imagem lá também. Sabe alguma coisa sobre isso? Eu vi aqui. Eu vi.
Na nossa opinião, assim, a UFO-arqueologia que estuda muito essa área, né? A UFO-arqueologia, a especialidade da ufologia que estuda, a especialidade da ufologia que estuda uma arqueologia antiga de fenômenos extraterrestres, né? Inclusive é uma área que eu gosto bastante, já fiz até cursos em São Paulo sobre isso. E o mundo, o planeta Terra especificamente, ele possui construções antigas, como as pirâmides, Machu Picchu e tudo mais. Então nós temos, assim como esse caso da Austrália, tem uma igualzinha também na Etiópia. Se o Giovanni pesquisar, ele vai achar, né? É uma colossal assim, estrutura que chamam de montanha, chamam de colina, cada um dá um nome. Eu chamo de montanha porque é enorme. Toda de pedra, são pedras escuras, que possuem um alto nível de magnetismo e que não tem assim acesso, você não consegue explorar ali para saber o que tem. Muitos exploradores foram ali, se perderam, até hoje a gente não achou nem esqueleto, né? E aí em cima disso surgem as lendas, de que ali é uma base secreta extraterrestre, de que ali tem um portal para outra dimensão, de que ali é uma entrada para o mundo intraterreno. Então surgem lendas em cima disso. A ufologia não rejeita nenhuma, mas não existe ainda um estudo profícuo, um estudo sério, um estudo profundo, né, sobre esse caso da Austrália. Mas é sim um caso muito interessante. Se todo mundo puder entrar aí, né, na postagem do Giovanni, vão perceber de que é um dos grandes enigmas da humanidade, né? Ok, Fábio. Antes de prosseguir aqui, eu gostaria de um relato seu, obviamente, com toda a sinceridade que eu sei que você tem, como que está sendo participar ao vivo de um chat, ao mesmo tempo na rádio, nesse sistema nosso que estamos desenvolvendo aqui, porque é algo relativamente novo, né? Nós vemos praticamente nenhuma rádio usar esse sistema de convidados à distância, ao mesmo tempo interação no chat. Como está sendo isso para você? Como que você vê isso? Em primeiro lugar, é uma honra poder compartilhar com as pessoas aqui. Eu sei que tem aqui pessoas que sabem muito dos mistérios da humanidade, da ufologia, né? E que estão aqui até humildemente ouvindo as minhas falas, e eu agradeço muito por isso. É uma oportunidade muito grande, muito assim, rara. Para a ufologia, então, nem se fale, né? E eu estou muito feliz. Agora, realmente é complicado, porque o povo faz muita pergunta aqui e não dá tempo de falar tudo, né? Aí você vai mediando, sim, a gente vai respondendo, mas é muito bom a participação aqui de todos. Aqui a família Rádio da Terra bota fogo e é uma alegria, né? A coisa aconteceu espontaneamente. Para você ter uma ideia, Fábio, eu tinha uma vaga ideia de um dia fazer uma reunião da Rádio da Terra, depois que a gente tivesse vários meses, talvez até um ano de rádio, né? Mas isso ocorreu em menos de 2 meses, nós já estamos programando a primeira reunião com esse povo animado aqui, com essas pessoas realmente que são, praticamente nós podemos chamar parte da nossa família, a família Rádio da Terra. E continuando aqui com a pergunta, tem o Pedro, né? Ele quer que você fale um pouquinho sobre a Área 51, o que realmente tem de verdade nisso tudo. Isso é muito legal. Celso, aproveito, se você me dá licença, de dar uma boa noite aqui para o meu primo, o Oséias Oliveira Júnior. Ele acabou de postar aqui, tem família aqui também, viu? Que bom saber que eu tenho um parente aqui, um grande primo. Além de primo, um grande amigo também, né? Mais do que primo, nós somos muito amigos desde criança. Então, um abraço para ele, uma boa noite para ele, para toda a família aí. Bom, a Área 51... A Área 51 é muito interessante também. Aliás, todos os assuntos da ufologia são interessantíssimos. Porque trata-se de uma base militar, né? Dizem do governo norte-americano, das Forças Armadas, né? Que o governo simplesmente nega que exista, né? Mesmo você mostrando imagens, né? Você mostrando fotos, filmagens, né? Tanto ali próximas como via satélite, o governo nega, fala, não existe, isso aí é montagem, você que fez, tirou foto de alguma outra base e está dizendo que não existe. Né?
Vamos falar assim mais detalhadamente o que vem a ser a Área 51. A Área 51 é um dos nomes que foi atribuída a uma base militar, que é muito restrito o acesso, inclusive existem placas dizendo que os soldados têm ordem de atirar para matar, né, as pessoas que se aproximem dali. Fica numa região bem desértica, na verdade fica no deserto de Nevada, né, nos Estados Unidos, fica próximo a uma região chamada Groom Lake. É uma área militar tão secreta que algumas áreas ali, alguns setores do governo americano, hoje, ainda aceitam que tem uma base militar ali. Hoje. Alguns setores. O que entra em contradição com os ministérios ali, o próprio Pentágono, que nega a existência, né, dessa base ali. Pra vocês terem ideia, hoje nós sabemos que o avião invisível, o F-117, que o governo usa hoje dos Estados Unidos, ele foi criado nessa base, né? Aquele Stealth, né, que é o protótipo dos aviões de hoje, foi criado anos atrás, é um avião, parece um morcego, né? Ele é pequenininho, todo preto, e é invisível aos radares também, né? Foi criado nessa base aí, né? Também existem inúmeros documentários, vocês vão achar na internet aí, no próprio YouTube, você digita lá Área 51, você vai achar um monte de documentário, livro também na internet, você acha para comprar, de pessoas que estiveram próximas aí a essa base e que passaram a noite escondidos, acampados na próxima dessa base e que filmaram discos voadores entrando e saindo dessa base militar, né? Não é só sobrevoando ali, entrando e saindo, né? Viram grandes portas, grandes portões abrirem-se, né, no chão e lá subterraneamente entrar e sair discos voadores. Então também foi quando surgiu a teoria de que algumas naves que são vistas pelo mundo não são necessariamente extraterrestres, são também naves que são criação do próprio governo americano, em parceria com governos de outros países. Então nem todo disco voador é extraterrestre, tem muito disco voador aí que é da Terra. Eu particularmente concordo com isso, por tudo que já pesquisei, li e conversei com as pessoas. Hoje existem sim discos voadores andando pela Terra aí que são tripulados por seres humanos. Inclusive os primeiros discos voadores construídos, né, para não falar da Atlântida, que sabemos que pelas lendas já existiam esses veículos lá, mas vamos falar de hoje, né, um período mais moderno. Nós sabemos que os nazistas construíram discos voadores, né, era um dos projetos secretos do Hitler. Inclusive eu citei o caso Hitler aqui, ele criou o sino e outras naves, inclusive com símbolos nazistas. Nós temos vídeos mesmo, gravações feitas pelos nazistas que chegaram até nós, e temos fotos, né, fotografias dessas naves. A Área 51, ela tem mais ou menos 155 quilômetros quadrados. Esse é o tamanho dela, né? É uma base militar, que eu posso falar dela também, que ela reúne ali a nata das Forças Armadas Americanas. Inclusive, quem trabalha ali, o que a gente sabe hoje é que não tem família, ou seja, não é casado, né, e de repente despediu dos pais, falou que ia numa missão pelo governo e ninguém sabe para onde foi e que trabalha ali. Então são pessoas assim, que não tem laços, não tem muito rabo preso na sociedade, então elas podem se dedicar ali, né? Não só militares, como cientistas também, né? E o que se sabe hoje da Área 51 é que ali o governo não somente cria novas armas, novos aviões, né, novas naves de combate, como também está desenvolvendo discos voadores, vamos chamar assim para o povo entender, né? Naves interplanetárias. Então, assim, hoje você liga a televisão, você vê a NASA mandando satélite, ou o próprio homem, né, astronauta, para o espaço. Então vocês veem aquela nave branca, enorme, aquele ônibus espacial, né, com 2 turbinas do tamanho do Maracanã, e quando ela levanta voo, explode aquele combustível, né, que se você chegar perto ali, você vira torresmo, aquela poluição, não sei quantos mil litros de combustível, e tem que romper a gravidade, porque a física tem o cálculo, aquela coisa toda. Tudo mentira. Aquilo ali
é o que eles mostram para a gente achar que o ser humano está naquele nível ali. Quando, na verdade, nesse exato momento, tem seres humanos viajando aí pelo universo em naves construídas em cima de tecnologia de naves extraterrestres que caíram na Terra ao longo do tempo, que o governo confiscou, e em cima de estudos nessas naves que caíram, eles construíram as naves, vamos chamar assim, naves humanas. E hoje nós temos aí, nesse exato momento, seres humanos, aí, militares, cientistas da Área 51 e de outras bases secretas, né, indo para a Lua, indo para Marte, né? Sabemos hoje que o governo americano mantém uma base secreta na Lua, né? Enfim, essa é uma outra história longa, levaria aqui umas 2 horas contando. Enfim, então, meus amigos, o que eu aqui garanto, afianço, aceito qualquer processo, o que nós temos hoje é prova de que, documental, não é prova argumentativa, prova documental, documento não só papel, como também imagens, de que o governo hoje americano, em parceria com alguns governos europeus, construíram naves idênticas e até algumas superiores às naves extraterrestres que eles capturaram nos anos 50, anos 60, e hoje eles fazem aí incursões, fazem viagens aqui no sistema solar, né, pelo próprio planeta Terra, e a gente às vezes acha que é ET, mas não é, às vezes é o próprio ser humano. Tudo isso saiu da base da Área 51. Então, só para vocês terem uma ideia da importância dessa base militar que fica em Nevada, Estados Unidos. É isso, Celso. Obrigado mais uma vez, Fábio. E as perguntas continuam aqui, né? Tem a Karina fazendo pergunta, o Walter também com mais perguntas. Antes, deixa eu só dar um oi aqui para quem está chegando. Sempre tem gente chegando, sempre tem gente saindo. Existem pessoas que estão apenas ouvindo a rádio, né? Que não estão aqui presentes no chat. Muitas pessoas apenas ouvem. Então, eu quero dizer a todos uma boa noite. Toda quarta-feira, na Rádio da Terra, o assunto é ufologia, tecnologias extraterrestres e assuntos correlatos. A Rádio da Terra é uma rádio que foca a evolução humana. É uma rádio nova que está, em pouco tempo, já trazendo para vocês diversos assuntos, diversas colaborações. Estamos agitando, botando fogo no pedaço, no bom sentido, colaborando assim, cada um com a evolução de uma forma ampla, não é uma forma segmentada. Aqui nós não pregamos absolutamente nada que vá segmentar você, mas sim que vá ajudar na união, na sua evolução e que você tenha mais senso crítico. Então temos aqui também a pergunta próxima da Karina, sobre o cometa, né, o Ison ou Ison. O que você tem a dizer para nós, Fábio? Essa história de eu já paguei na vida, os arqueólogos, né? Fábio, desculpa. Alô, atenção. Só uma pausa, por favor, que o microfone deu uma distorção, Fábio. Poderia recomeçar, por gentileza? Começa de novo a explicação que ficou distorcido aqui o microfone, tá? Sim. Bom, tá ouvindo bem agora, Celso? Tá tranquilo? Ok. Então, pessoal, assim, essa história de cometa, de asteroide, de planeta, né, de chupão, de arquólogos, de Nibiru, de não sei mais o que, isso aí eu, principalmente, estudei muito isso aí e era um dos que, inclusive, defendia a tese de que a Terra estava próxima de, não vou dizer colidir, né, mas avistar aí bem perto, sofrer uma interferência bem assim significativa de algum astro aí do universo extraplanetário, né? Bom, esse Ison, segundo alguns cálculos recentes da NASA, ele vai ter aí uma aproximação, né,
de 64 milhões de quilômetros da Terra. Ah, mas é muito longe, né? Olha, em medidas astronômicas, isso não é muito assim, muito longe não. Isso é bem perto. Assim, se tiver algum astrônomo aí, algum físico, aí eu sei que o Danilo tá aí, o Danilo é bom disso, pode até escrever no chat aí, mas assim, proporcionalmente, é como se passasse assim, uma bola de fogo a 2 palmos e meio do nosso ouvido, assim. Passasse uma bola grande, uma bola de futebol de fogo, né, um fogo bem assim, quente mesmo. Então, assim, iria abalar isso ali, né? No mínimo ia chamar a nossa atenção, né? E aí deram data de 26 de dezembro, né? Que, assim, esse cometa aí, é chamado de cometa, né? Ele foi descoberto em setembro de 2012. E os estudos mostram que ele vinha em direção à Terra, só que, por algum motivo que eles não sabem dizer, esse cometa acabou tomando uma direção diferente e não vai mais se chocar com a Terra. Vai passar a 64 milhões de quilômetros do nosso planeta. Só que tem um detalhezinho. Se isso for verdade, nós não sabemos se esse cometa vai ser, quando passar pela Terra, atraído pelo nosso campo gravitacional, de maneira que ele faça um retorno ao redor do Sol e venha em direção à Terra, e aí se colida, aí entra em choque direto com o nosso planeta. Então não se sabe isso. Há cientistas, há estudiosos que defendem, através de cálculos matemáticos, fórmulas físicas, de que esse cometa será atraído pela Terra e vai se chocar sim. Em 2036, alguma coisa assim. E há os que também, usando cálculos matemáticos, defendem de que ele vai passar perto, vai causar certo furor, curiosidade, né? E que não vai se chocar com a Terra. Só que eu tenho uma novidade para vocês, eu não sei se vocês já sabem, uma notícia velha. Eu não estou falando assim nenhuma novidade, né? Aí vem aonde os religiosos falam que Deus protege a Terra, né? Porque esse cometa simplesmente morreu, né? Na sua caminhada, ele se desintegrou. Tem até a data, né? Se vocês pesquisarem na internet, foi no dia 10 de dezembro. Ele se fragmentou, né? Ele foi diminuído, vamos supor, ele é do tamanho do Maracanã. Ele ficou do tamanho de uma bola de ping-pong, né? E ainda está aí no espaço, ele não foi desintegrado totalmente, mas se cair na Terra hoje dá para matar no peito e fazer gol de bicicleta com ele. Então assim, ele vinha em direção à Terra, desviou a rota e se desintegrou, né? Então assim, para os apocalípticos aí que já achavam que ele vinha destruir a humanidade, eu já peço que fiquem tranquilos, porque ele foi desintegrado. Ok, Celso? É isso que eu tenho para falar dele. Não existe mais. Ok, Fábio. As perguntas continuam. O Walter. Sobre a área Q. O que você conhece? O que você poderia falar sobre a área Q? Olha, como os nomes muito criativos, aqui, área Z. Inclusive tem um filme, né? Se eu não me engano, acho que eu já vi esse filme. Inclusive o filme chama Área Q, né? É uma ficção, mas é baseado em fatos reais. Parte desse filme, inclusive, foi gravada aqui no Brasil, para quem não sabe, no estado do Ceará. E o filme, basicamente, inclusive, não foi muito assim bem conceituado na crítica, até por se tratar de um filme de ficção. Eu posso dizer assim, que nós estamos
constantemente envolvidos num grande projeto universal, assim, falando do plano material, de que o governo americano tem tratados com certas raças, certas espécies que nos visitam, de que há espécies que nos observam sem nenhum interesse assim específico, né? De que há também pessoas todo instante sendo sequestradas no mundo, né? De que as bases militares estão cada dia crescendo mais. Eu tive notícia de que na Amazônia agora eles estão implantando o HAARP, e já tinha informações também de que eles tinham já uma base igual à Área 51 aqui no Brasil, que até a gente chama de base Monkey. Né? Temos fotos dessa base militar, e que o governo brasileiro também nega, né? O governo brasileiro simplesmente não assume esses acontecimentos, esses fatos, né? O caso da Área Q especificamente, quem quiser assistir, tem um filme com esse nome, né? Área Q. Eu não sei se é esse que o nosso amigo aí está se referindo, Celso. Ele poderia postar aí se é esse. É esse mesmo, né? É isso mesmo, o filme da Área Q. O filho do cara some, né, desse americano aí, é um ator, bom ator, esqueci o nome dele. Esqueci mesmo o nome dele, é um nome até bonito, acho que é Isaías. Isaia, assim. E aí ele sai em volta do mundo procurando o filho dele, basicamente é isso, né? Ele é um repórter, é um jornalista até de renome, e ele coloca até a reputação dele em jogo, porque ele começa a procurar o filho, né? E o filho desapareceu. E ninguém consegue descobrir nada sobre o sequestro desse rapazinho, desse menino, né? Se eu não me engano, o nome dele era Peter, coisa assim. Mas quando o pai começa a investigar muito e começa a fazer uma conexão entre os sequestros, as abduções de seres humanos por extraterrestres, né? E esse cara também passa por experiências com discos voadores. E acaba chegando no Brasil, né, no Ceará, onde ali ele conhece pessoas, mantém até um relacionamento amoroso com uma brasileira ali. Começa a investigar casos de extraterrestres ali no Ceará também, nas cidadezinhas ali que aconteciam. E essa é um nome que foi dado para essa região do Ceará, onde há muitos casos de sequestro de pessoas. Se eu não me engano, é Quixadá e Quixeramobim. Essas duas cidadezinhas são chamadas de Área Q. Ou seja, é ali onde há muitos sequestros, abduções, inclusive abduções em que as pessoas não são devolvidas, viu? 85% dos casos de abdução as pessoas são devolvidas. Ou seja, o ETzinho vem, pega, leva para algum lugar, bate um papo, faz uma experiência, depois devolve. 15% dos casos as pessoas não são devolvidas. Né? Então é isso que eu tenho para falar da Área Q aqui, para não tomar muito tempo. Fica em Quixadá e Quixeramobim, né? É aqui no Brasil, especificamente no Ceará. Quem quiser assistir o filme está convidado aí. Postei o link do filme aí no chat, tá? Caso alguém não tenha assistido, está fácil aí para assistir. A pergunta também do Pedro sobre o garoto Boris, cara. O que você sabe sobre aquele garoto que se diz de Marte? Tá. O Celso, aproveito também para dizer aqui que a Marina Marino, ela postou aqui um vídeo de OVNI no Pico dos Marinos. Dizer para o pessoal que esse vídeo foi avaliado e é uma montagem, viu, pessoal? Esse vídeo é uma montagem, não é verdadeiro, tá bom? Só para orientar os amigos. É muito interessante esse vídeo aí, eu gostei quando assisti a primeira vez, olhando parece verdade. Eu mesmo, quando eu olhei, falei, puxa vida, que vídeo impressionante. Mas aí depois a gente mandou para análise e é montagem, tá bom, pessoal? Dá boa noite aqui para Simone, minha amiga Simone, que eu convidei aí, veio assistir, o Danilo, o Wesley, o Felipe Ribeiro. Tem uma galera boa aqui, viu, Celso, que eu convidei. Todo mundo assistindo. Aqui tem o Diogo Nepomuceno também, se eu não me engano, é meu aluno esse rapaz. Maravilha! É meu aluno, por sinal. Boa noite a todos aí. Olha, o Boris, cara,
vamos chamar assim, é um garoto índigo, né, que a gente chama aí no meio holístico. É um menininho super dotado, né? Ele sabe coisas assim que já foi colocado diante de cientistas russos, né? E começou a falar de cálculos, de fórmulas, de planetas, de sistemas solares que os cientistas nem sabiam que existia, né? Inclusive uns que eles já sabiam que existiam, mas não era divulgado, né? E que como é que o rapazinho já sabia disso? Inclusive ele deu cálculos matemáticos que corrigiu a rota do planeta. Aí eles passaram a entender melhor. Esse planeta que foi descoberto recentemente, que o pessoal chama de Nova Terra, o Gliese, esse planeta ele foi descoberto em 1997, mas ele só foi divulgado agora. Dizem que tem água, tem oxigênio, tem vegetação. A NASA alega isso, que pelas imagens parece que é a irmã gêmea da Terra, né? Fica, acho que 25 anos-luz daqui, né? E esse planeta, eles não tinham a órbita correta, tinha apenas uma teoria. E o Borisca que forneceu esse código, e eles então localizaram o planeta e depois de uns anos aí divulgaram para a mídia, né? Até tem um interesse por trás disso, a gente pode falar depois. Enfim, o Borisca ele alega que ele não é um ET, vamos deixar bem claro. Ele alega que ele morava em Marte, que ele viveu em Marte, que agora ele reencarnou aqui na Terra. Tá? Ele é um ser humano como nós, nasceu aqui, tem certidão de nascimento, tudo bem? Mas ele se diz um espírito, uma alma que hoje encarnou na Terra, mas que na vida passada viveu em Marte. E aí ele descreve como é a vida em Marte e diz que até hoje tem gente morando em Marte de uma maneira assim intraterrena. Ou seja, que a civilização lá precisou desenvolver tecnologia, sociedade e foi habitar para baixo da Terra, para baixo do planeta, até porque em cima a condição climática e questão dos gases não permitia mais, né? Então o Borisca é esse menininho aí que surgiu no mundo com grandes revelações. Mas como postaram aqui, ô Celso, no chat, realmente ele se calou, ele saiu do cenário e hoje para você ter informações sobre ele é muito difícil. Eu acho que até os pais mesmo, que é para proteger a imagem do filho, resolveram dar um sumiço aí, porque estava ficando muito mal para o garoto. Muita mídia, ao mesmo tempo que apareceram fãs, apareceram pessoas querendo matar o menino, né? O próprio governo russo depois que deu muito ibope para o menino, começou a sujar a imagem dele, ele começou a levar notas ruins na escola, então aí deram um sumiço no Borisca para abafar um pouco o caso, né? Mas esse rapazinho tá aí, ele tem muita coisa para falar pra gente, com certeza. Interessante, assim como tudo, eles dão sempre um sumiço, né? Uma pausa aqui, só para dar uma olhada no chat. Tem os seus convidados, né, Fábio? Muito obrigado pela presença de vocês. Depois dá um alô pra gente aí no chat, ou até mesmo no grupo, né? No grupo dentro do Facebook tem o grupo da Rádio da Terra. Depois, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, dá um alô lá, peçam, né, para ser introduzidos lá no grupo. Dá um alô para a gente, o que você achou da entrevista, o que você acha desse projeto da Rádio da Terra, que é uma rádio aberta sobre evolução humana. Então eu estou vendo aqui, vamos aproveitar, fazer uma homenagem, né, aos nossos amigos que estão ouvindo, porque é muito importante a gente também ter esse lado, né, não só daqui para lá, mas de vocês para cá. Então lá está presente o Carlos André, como sempre, né? O Carlos grava o programa, tá? O Carlos sempre grava o programa e depois ele coloca o link. Mas quem quiser já saber onde vai estar, se vocês baixarem um pouquinho aí no chat, lá embaixo vocês vão ver assim, depois de 2 banners de propaganda, vocês vão ver, quer ouvir os programas anteriores? Clique aqui. Então o Carlos sempre coloca no dia seguinte aí, ou quando dá, né, dentro da possibilidade dele, o link da gravação do programa de hoje. Esse é o nosso irmão Carlos fazendo isso de uma forma voluntária para nós. Temos lá o Xelão,
Xelão é o super rapper, o rapper inteligente que tem as músicas aí que fala sobre tudo isso também. A galera mais nova aí eu peço para ficar ligado no Xelão, faz amizade com o Xelão que vocês vão conhecer trabalhos muito interessantes dentro do rap, na linguagem que nós estamos falando aqui hoje, dentro de uma filosofia muito interessante. Famosa Benê, obrigado Benê, Giovanni, Alexandre, Guilherme, a Benê e o Guilherme nós vamos nos encontrar amanhã, junto com mais a Cláudia. Para quem não sabe, amanhã é o primeiro encontro da Rádio da Terra em Alto Paraíso de Goiás. Amanhã estaremos todos voando para Brasília e de lá nós vamos fazer uma vigília na sexta-feira à noite, tá? Em Alto Paraíso. Então imagina, lá vai dar para ver tudo. Então faremos o primeiro encontro. Se alguém quiser ir, já está convidado, dá tempo de ir ainda. É só pegar o avião para Brasília amanhã e encontrar a gente em Alto Paraíso e Goiás. Aí faça contato aí com o Francisco e com a May aí no chat, que eles dão as coordenadas para vocês de como chegar lá. Então temos o Alexandre, o Guilherme, o Clarice. Clarice ganhou o livro a semana passada, né, Clarice? Já chegou o livro? Conta aí pra gente. O livro é intitulado A Lei do Compartilhamento, o Povo Azul, do Carlos, né? O livro escrito pelo Carlos. É uma escrita, se não me engano, algo mediúnico, algo nessa linha. A Karina, Sandra, o Fábio está aí também, né, Fábio? Fábio Oliveira está no chat aí. Paulo Sérgio, Diogo, Luiz Felipe, obrigado pela presença. Luiz Eduardo, Oséias, Wesley, Gomes, May Gomes. Eu sempre vejo trocado o nome dela aqui. Juninho, Cláudia Carraro, Fernando, Wellington, Araguaci. Salve, irmão Araguaci. Fazia tempo que eu não te via, meu irmão. Eunice, Marcelo, Mailon, Marina, Simone, Francisco, Diego, Pedro, Augusto, Dulce e Danilo. Esses são os nossos ouvintes presentes no chat. Mas nós temos, Fábio, vários ouvintes que não entram no chat, tá? E ficam apenas aí ouvindo. Vou deixar um pouco aberto para você. O que você gostaria de passar mais para a gente, Fábio? Bom, Celso, muito obrigado. Obrigado a todos aí realmente que nos acompanham. Já está numa hora um pouco avançada e mesmo assim o pessoal está aqui interessado. Agradeço pela paciência, pela atenção. Peço aí desculpas se eventualmente falei alguma coisa aqui que alguém discordou ou enfim. É tudo que é baseado nos estudos da nossa Associação Ufológica. Ô Celso, eu gostaria aqui de trazer para eles os tipos de extraterrestres que a ufologia hoje já conhece, pode ser? Maravilha! Então vamos lá. As pesquisas ufológicas sobre os tipos de extraterrestres que nos visitam, ou que já visitaram no passado, né? Elas são baseadas assim, para que todos entendam. Como que a ufologia hoje criou uma tipologia de extraterrestre? Bom, ao longo de anos, pesquisando em cavernas, no Novo México, Austrália, Espanha, Estados Unidos, além de outros registros efetivados junto com os índios norte-americanos, índios centro-americanos, índios sul-americanos, além dos papiros egípcios, pinturas maias, astecas, contato com as tribos africanas, né? Aí você junta tudo isso com os relatos das pessoas que tiveram contato com os extraterrestres, junta com os relatos de documentos produzidos por médicos, psicólogos, psiquiatras que trataram das pessoas abduzidas, né? As pessoas que foram levadas para dentro das naves ou que tiveram contato com os ETs. Junta tudo isso com os documentos oficiais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, do mundo todo, não é só do Brasil, né? Onde nós temos os oficiais falando, desenhando, gravando imagens sobre as características dos extraterrestres que eles tiveram contato. Então, juntando tudo isso, a ufologia hoje pode criar uma tabela com os tipos de extraterrestres que já estiveram na Terra no passado ou que ainda estão aqui nos visitando ou nos observando. É possível que existam outros seres que nós não conseguimos catalogar, mas nós já catalogamos muitos. Então, assim, eu vou citar para vocês aqui alguns, que são muitos, para que vocês possam pensar aí, né? No chat, tudo bem?
Então vamos lá, eu vou pegar a lista aqui, essa eu vou ler porque é bem grande a lista. Então nós temos os pleiadianos, os reptilianos, os greys, os chupacabras, os andrômedas, os intraterrenos, os intraoceânicos, os intergalácticos, os extragalácticos, os interdimensionais e os extradimensionais. Então são as espécies, vamos dizer assim, as espécies mãe. Né? Você pega, por exemplo, o cachorro. O cachorro é uma espécie, a espécie canina. Né? Se tiver um veterinário aí, me corrige. E dentro dessa espécie nós temos as raças. Tem o poodle, o vira-lata, o tomba-lata, o fura-saco, o poodle, o pitbull, o bulldog, o fila, né? Então, nós catalogamos os seres extraterrestres assim também. Tem as grandes espécies, por exemplo, os pleiadianos são uma espécie. E dentro tem as raças de pleiadianos. Tudo bem? Então, acho que deu para entender. Então, vamos lá. Os greys, né? Também chamado de os cinzas. Esses são seres, são uma espécie. Os greys são uma espécie. São seres de pequena estatura, que variam de 1 metro a 1,40 m de altura. Os mais altos tinham 1,40 m. Também são classificados como sendo da raça alfa, da raça Zeta Reticuli e da raça Bellatrax. E também tem a raça Orion Grey. Então são essas raças que o ser humano, pelo menos que a gente tem comprovação de que está em contato com a Terra. Eles têm de 1 a 1,40 m de altura. Tem um corpo todo cinza. Alguns são descritos como usando um macacão colado ao corpo prateado, cinza prateado, né? Prata é acinzentado, óbvio. Outros com pelos pelo corpo, né? Mas todos têm cabeça grande e olhos negros enormes. E aí vem a estatística. De todos os casos ufológicos registrados na Terra, fora os que não foram registrados, somente os registrados, 67% dos casos ufológicos dizem respeito aos greys. 67%. Sobra aí 33% para as outras espécies, para as outras raças. 67% dos avistamentos, dos contatos, das abduções são realizadas pelos greys. Ok? Há também os seres que são parecidos com os seres humanos. Esses são os andrômedas, os intergalácticos e os extragalácticos. São espécies consideradas do tipo beta, então são da raça beta. Eles têm a altura de 1,60 a 2 metros de altura. Ou seja, se eles colocarem um terno, uma gravata e sair na rua, ninguém vai perceber, porque são muito semelhantes a nós. Eles têm a cor de pele mais clara, têm um cabelo mais ralinho, tem uma conversa assim mais mole, uma voz mais suave, né? Eles são responsáveis por 19% dos casos ufológicos registrados. Também é um índice muito alto. Tem os seres do tipo gama. Esses do tipo gama são gigantescos. O mais baixinho tem 2 metros de altura, o mais alto tem 4 metros de altura. Esses, óbvio, já não moram entre nós, pelo menos por enquanto. Talvez já moraram no passado, né? Dizem que o Golias, o gigante lá que o Davi matou com a funda lá, era um gigante, devia ser um gama, né? Vivendo entre nós, de repente. Pela estatística da ufologia, 8% dos casos registrados são desses seres gigantes, que são da raça dos reptilianos. Para quem não sabe, os reptilianos são os Anunnakis, ou uma das raças que veio com os Anunnakis há milhares de anos atrás colonizar o planeta Terra. Tem também os chupacabras, que é um bichinho, né, um animal. Esse é classificado do tipo delta. Eles são peludos, parecem com animais. Alguns são meio robóticos.
esses são responsáveis por 3% aí dos casos ufológicos. E aí vai sobrar aí o tipo ômega, que são os não físicos, eles não têm corpos físicos, eles são corpos energéticos, fantasmagóricos, o nome que você quiser dar, né? Eles são seres interdimensionais e extradimensionais. 2% dos casos relatados com esses seres, né? De todos os casos da ufologia, 2% foram registrados aí como pertencentes aos interdimensionais. Existe um estudo dentro da ufoteologia que fala que os anjos da Bíblia, que, né, o próprio Deus ali que aparecia, na verdade são seres interdimensionais ou extradimensionais, né? E por último temos o Sigma. O tipo Sigma é mais raro de ter ocorrência. É 1% no máximo que é registrado hoje de ocorrência com eles. Eles são muito pequenininhos. Eles têm mais ou menos 15 centímetros de altura, né? Quem já assistiu o MIB, o Homens de Preto, hoje tem até o 3, se eu não me engano, né? Homem de Preto 1, 2 e 3. Tem aqueles seres pequenininhos que moram dentro do armário lá, né? E esses são os tipos Sigma. Então vocês veem que até Hollywood faz filme com esses tipos de extraterrestre, que a ufologia já há anos aí já estuda e afirma a existência deles, né? É isso, os tipos de extraterrestre que a ufologia já conseguiu catalogar, né? É isso, gente. Ok, Fábio, já estamos aqui no final do nosso programa. Quero convidar você, Fábio, caso você ache pertinente, interessante, como realmente o assunto é muito vasto, você, de repente, na próxima quarta-feira, não sei como que vai estar a sua agenda, né? Porque é por causa da aula também, ou quando for possível, você me avisa, entrar um pouquinho sobre esses tipos e esses contatos, né? Como que é a abordagem deles, o que eles fazem, né? Se você achar interessante, pertinente, nós podemos combinar uma continuação relacionado a esses seres, né? Como que eles vêm, abordagem, se eles têm missões. O tipo Orion, ele tem tal missão, o tipo Grey tem um outro tipo de missão, abordar um pouquinho disso. O que você acha? Pode ser? Olha, vamos até divulgar já para o pessoal aí, combinado, na próxima quarta-feira, 10 horas, teremos a parte 2 aí. Maravilha, então. Então, quarta-feira que vem, continuação do bate-papo de hoje com o professor Fábio Oliveira, que é o presidente atual da AUG, a Associação Ufológica de Guaratinguetá. Fábio, suas considerações finais antes da gente encerrar o programa, por favor. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez a todos que acompanharam aí o nosso estudo, né? Postaram aí que o tipo Sigma de 15 centímetros de altura poderia ser um gnominho. É verdade, né? Inclusive eu esqueci de falar que ao longo da história humana foram confundidos como fadas, duendes, né, com gnominhos, que, claro, existem também, são seres da natureza, estão aí, inclusive é possível contactá-los, mas, cuidado, nem tudo é fada, nem tudo é gnomo, podem ser esses seres do tipo Sigma. É até engraçado falar de seres de 15 centímetros de altura que construíram naves e vieram viajando pelo espaço e chegaram aqui, né? É coisa assim meio comédia para falar, né? Mas existem. Eu acho que alguns de vocês talvez até tenham tido contato com eles, mas não tenham recebido. Celso, eu gostaria de agradecer a todos pela audiência, pela atenção. Dizer que a ufologia é uma ciência que hoje nós lutamos com todas as forças. Fizemos abaixo-assinado, ainda fazemos, né? Para ser reconhecido pelo governo, pelo próprio Ministério da Cultura, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Tecnologia, como uma ciência. Nós temos o método de estudo, que não é um método único, né? A psicologia tem o método da psicologia, a geografia tem o método da geografia, o método científico próprio. A ufologia, ela utiliza todos os métodos científicos. Todos. Ela envolve todas as áreas. Então, meus amigos, pesquisem. Passem essa semana até a quarta-feira que vem, leiam, procurem. A internet é fiscalizada, mas ela ainda não é
totalmente, eu diria 20% censurado. Mas ainda sobra aí uns 75%, 80%, que é possível você achar coisa muito importante. São migalhas, né? São pedacinhos, mas que se você juntar o quebra-cabeça, você consegue, né? Formar uma grande imagem, uma grande história. E eu termino agradecendo a todos, dizendo que, respondendo aí a Simone, Celso, ela quer saber se tem ET aí, extraterrestre mal e tem bonzinho, né? Eu respondo dizendo o seguinte: aqui no planeta Terra nós temos seres humanos, né? Hoje mais ou menos 7 bilhões de habitantes. Tem o cara que te abraça e te beija, e tem o cara que te assalta, te mata, né? Tem o governo que é honesto e tem o governo que mente para vocês, né? Então, assim, extraterrestre no universo todo, inclusive os que nos visitam, tem bom, tem neutro e tem mal, né? Os Greys, eles não são necessariamente maus, né? Eles são frios. Até onde a gente sabe, eles sequestram as pessoas, abduzem, fazem testes laboratoriais, científicos, né? E depois devolvem a pessoa. Há aqueles 15% que as pessoas não são devolvidas, mas aí a gente não tem notícia do que é feito. Se elas são mortas ou levadas para outro planeta, a gente não sabe, né? Mas é isso. São muitas perguntas aqui, a gente ficaria até 3 horas da manhã conversando, né? Eu faço o seguinte aqui, Celso, estão pedindo o nome das raças novamente. Eu não sei se eu posso mandar para você manda para eles, como é que você prefere? De repente, Fábio, postar a semana que vem. Você já traz isso digitado, né? Você já deve ter digitado, você mesmo pode colar aí no chat, que todo mundo vai ter acesso. Entendeu? E uma outra fonte também você pode postar como arquivo no grupo Rádio da Terra. Então, dentro do Facebook, nós temos o grupo Rádio da Terra. Quem não participa ainda do grupo, entra lá, já participa. E você pode tanto postar no chat a semana que vem, como você mesmo postar no grupo Rádio da Terra como arquivo e fica lá para todas as pessoas que quiserem ter acesso, né? Eu acho que seria a forma mais interessante. Pode ser? Pode ser. Combinado, então. Eu vou procurar o grupo lá e vou postar no grupo também lá. Faço tudo isso. Posso quarta-feira que vem aqui, posso no grupo do Facebook. Tá bom? Legal. É disponível para todos. Celso, tem uma moça aqui pedindo para a gente fazer palestra para ela, Chapada. Não sei onde é isso. Perdoe aí a Mei Costa Guarani Caioa. Sim. Chapada, é que nós vamos para o Alto Paraíso, né? Ela se refere a essa região. Isso, é longe. Podemos combinar um dia aí de levar o nosso amigo Fábio para dar um pulinho lá em Alto Paraíso. Então, vai ser um prazer, Celso. O dia que puder, você me avisa que eu vou lá sim. Ótimo. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela presença, Fábio. Só dando uma geral aqui em relação à programação da Rádio da Terra. Quem quiser saber mais, é só ir no link lá em cima no site, tem lá a programação. Nós temos músicas variadas durante o dia, com algumas informações. Agora, programa mesmo ao vivo, por enquanto, somente de terça a sexta-feira, que são os programas que eu coordeno, às 22 horas, né? Das 22 à meia-noite. Terça-feira, sobre saúde e medicina natural. Quarta-feira, que é hoje, sobre ufologia. Quinta-feira, sobre espiritualidade, tá? Espiritualidade aberta. E sexta-feira o tema é livre. Significa que você, ouvinte, faz o tema. E eu vou lendo o chat e nós vamos resolvendo, nós vamos conversando sobre isso. Porém, amanhã e sexta, ou seja, quinta e sexta agora dessa semana, não teremos os programas. Por quê? Porque estaremos viajando para o primeiro encontro da Rádio da Terra lá em Alto Paraíso. Então, amanhã e depois vão ficar tocando músicas apenas, tá? Não teremos a programação. Mas a semana que vem voltaremos na terça-feira com a programação normal e quarta-feira o professor Fábio estará aqui novamente.
Peço sempre também para vocês ajudarem a divulgar a Rádio da Terra, compartilhem aí com todos os seus amigos, tem o botãozinho compartilhar do Facebook, porque é assim que nós vamos crescendo, é assim que nós vamos chegando passo a passo e levando a informação para mais pessoas, para mais amigos. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa iniciativa, do bate-papo de hoje. Eu também gostei bastante. O Fábio já é um amigo aqui de longas datas, já fizemos muitas reuniões, muitos encontros e sempre é uma alegria essa união e essa reunião. Mais uma vez, Fábio, muito obrigado a todos. Vai ficar rolando música mais um pouco aí para vocês e no decorrer da noite também aí o programa entra no automático com vários estilos musicais. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, boa noite.